Você já imaginou se apaixonar por alguém que nunca pode te tocar? E se esse alguém estivesse disposto a quebrar todas as regras do próprio corpo, só por você? Dmitry Romanov é um homem frio, calculista e inacessível. Ele nunca toca ninguém. Nunca sente o calor de outra pessoa. Nunca permite que se aproximem. Mas então, ele se casa com uma mulher que desperta nele um desejo que ele jamais poderia ignorar. O que acontece quando a única coisa que ele mais quer é exatamente aquilo que não pode ter? Comente aqui, você já sentiu algo tão forte que faria qualquer coisa para quebrar suas próprias regras? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações para acompanhar cada reviravolta dessa história viciante. A chuva caía fina sobre Moscou naquela noite. O céu cinzento refletia o peso que pairava sobre aquele casamento. Não havia sorrisos, não havia emoção, apenas um contrato sendo assinado diante de um altar frio e impessoal. Eduarda nunca imaginou que se casaria assim, sem amor, sem promessas, sem sequer um toque. Dmitry Romanov estava diante dela, imponente em seu terno preto impecável, os olhos cinzentos como aço, observando-a como se analisasse uma peça de xadrez. Ele não parecia um noivo. Parecia um homem que estava fechando um negócio. Ela deveria estar acostumada. Afinal, esse casamento não foi uma escolha. Foi uma transação. Seu pai, endividado até o pescoço, estava à beira da ruína. Os credores o cercavam como lobos, prontos para destruí-lo. A única saída veio em forma de um acordo inesperado. Dmitry Romanov, um dos homens mais ricos e enigmáticos do país, ofereceu um casamento em troca da quitação de todas as dívidas. Um casamento sem amor. Sem toques. Sem sentimentos. Ela não teve escolha. Agora, diante dele, com um anel em seu dedo que parecia mais uma corrente do que um símbolo de união, Eduarda sentia um frio percorrer sua espinha. O juiz terminou as formalidades. Você pode beijar a noiva, ele disse, como se aquilo fosse algo possível. O salão ficou em silêncio. Dmitry não se moveu. Seu olhar encontrou o dela, intenso, penetrante, carregado de algo que ela não soube decifrar. O tempo pareceu congelar. Ela sentiu a expectativa no ambiente. Mas então, ele simplesmente virou-se. Nenhum beijo. Nenhum toque. Nada. Os convidados murmuraram. Ela sentiu os olhares curiosos, os cochichos começando. Seu peito apertou, mas ela não podia demonstrar fraqueza. Respirou fundo e forçou um sorriso discreto, como se aquilo não a tivesse atingido. Mas por dentro, sentia-se completamente invisível. A mansão Romanov era uma fortaleza. Fria, impecável, sem sinais de vida. O lugar parecia um reflexo do próprio Dmitry intocado, inalcançável. Eduarda entrou sem que ele dissesse uma única palavra. Ele apenas caminhou à frente, os passos calculados, as mãos enfiadas nos bolsos, a postura impecável. Ele não olhou para ela. Não perguntou se ela precisava de algo. Apenas a ignorou. Ela queria quebrar aquele silêncio. Qual quarto é o meu? Ele parou no meio do corredor e virou-se lentamente. Seus olhos cinzentos analisaram cada detalhe dela, como se estivesse decidindo se valia a pena responder. A suíte principal é sua. A resposta a pegou desprevenida. Nossa suíte? Sua. Sua voz era grave, mas sem qualquer emoção. Eu durmo em outro lugar. Eduarda sentiu o estômago afundar. Então é assim que será? Ele arqueou uma sobrancelha. Algum problema? Problema? Ela estava casada com um homem que não podia tocá-la. Claro que havia um problema. Mas o que ele esperava? Que ela aceitasse tudo aquilo sem questionar. Eduarda respirou fundo e manteve a expressão neutra. Não, respondeu, firme. Ela subiu as escadas, sentindo seu olhar queimando em suas costas. Se ele queria distância, então era exatamente isso que teria. A mesa de jantar era longa. Ridiculamente longa.
Eduarda e Dmitri estavam sentados em extremidades opostas, separados por uma distância que parecia muito maior do que apenas alguns metros. Ele comeu em silêncio, sem demonstrar qualquer interesse em iniciar uma conversa. Ela se recusou a fazer o mesmo. Você sempre janta sozinho? Dmitri ergueu os olhos. Sim. Uma resposta curta, direta, sem espaço para aprofundamento. Mas ela não iria parar por aí. Deve ser solitário. Ele bebeu um gole de vinho, sem demonstrar nenhuma reação. Me acostumei. Então me diz uma coisa, ela cruzou os braços sobre a mesa. Se não queria um casamento, por que fez essa proposta ao meu pai? Dmitri largou o talher. Seu olhar se tornou ainda mais afiado. Eu tinha meus motivos. Era um jogo perigoso. Ela sabia que ele não era um homem comum. Havia algo nele, algo obscuro, que o impedia de se conectar com qualquer pessoa. E, de repente, ela quis entender. Então você nunca tocou ninguém? A pergunta pareceu cortá-lo como uma lâmina. Ele ficou em silêncio. Então, depois de um longo momento, ele respondeu. Não. Eduarda mordeu o lábio. E se você tocasse? Dmitri a observou, como se ela fosse um problema impossível de resolver. Seria insuportável. Mas será que era verdade? Ou será que ele só tinha medo? Eduarda percebeu algo ali. Algo escondido nos olhos dele. Ele a queria. Mesmo que tentasse esconder. Mesmo que tentasse negar. Ela a viu. E aquilo mudou tudo. Naquela noite, quando Dmitri passou pelo corredor, Eduarda decidiu testar os limites. Ela se aproximou. Um passo. Depois outro. Dmitri se manteve imóvel. Seu corpo inteiro ficou tenso. Ela ergueu a mão devagar, e parou a poucos centímetros do rosto dele. Seu coração martelava no peito. Se ele sentia dor ao ser tocado, por que não recuava? Eduarda viu seu maxilar se contrair. Seu olhar estava sombrio. Mas ele não saiu do lugar. Ele não queria fugir. Ele queria. Mas não podia. Eduarda sorriu, satisfeita. Boa noite, marido. E entrou no quarto, deixando Dmitri sozinho com o próprio tormento. Se você está gostando, comente o começo do jogo nos comentários. Você acha que Dmitri conseguirá resistir por muito tempo? Comente sua opinião. O amanhecer trouxe uma luz suave que se espalhava pelas janelas imensas da mansão Romanov, iluminando os corredores silenciosos e impecáveis. Eduarda acordou sentindo um estranho formigamento no peito. A lembrança da noite anterior ainda queimava em sua mente. Dmitri a havia tocado. Ele segurou seu pulso, e o mais impressionante era que não havia dor. Seus olhos diziam outra coisa, algo que ele tentava esconder a todo custo. Ele podia tocá-la. Agora que ela sabia disso, não havia mais como voltar atrás. Ela se levantou, tomou um banho quente e vestiu um robe de seda, deixando os cabelos soltos, caindo sobre os ombros. Enquanto descia as escadas, sentia-se diferente. Algo estava mudando entre eles, e ela não iria ignorar isso. Quando entrou na sala de jantar, encontrou Dmitri sentado à mesa, impecável, como se nada tivesse acontecido. A xícara de café repousava entre seus dedos, o jornal aberto diante dele, o olhar fixo, mas perdido em algum lugar distante. Assim que notou sua presença, sua postura se retesou. Dessa vez, ela não se sentou na extremidade oposta da mesa, como no dia anterior. Puxou a cadeira ao lado dele. O silêncio entre eles era espesso, carregado de algo não dito. Dmitri continuou olhando para o jornal, fingindo uma calma que não existia. Ela pegou uma xícara e serviu-se de café, sua respiração controlada, mas sentindo cada músculo do corpo dele enrijecer com sua proximidade. Dormiu bem, marido? Sua voz saiu baixa, doce, carregada de provocação. Dmitri demorou um segundo para responder. Sim. Apenas isso. Uma resposta curta.
contida. Mas a leve pressão de seus dedos contra a porcelana denunciava sua tensão. Eduarda sorriu discretamente. Ele podia fingir indiferença, mas seu corpo contava outra história. Ela se inclinou levemente para ele, diminuindo ainda mais a distância entre seus corpos. Eu tive uma noite agitada. Sua voz soou casual, mas carregada de um significado oculto. Dmitri ergueu os olhos lentamente, prendendo-a com aquele olhar cortante. É mesmo, murmurou, sua voz grave, arranhando o silêncio da manhã. Ela girou a colher no café, fingindo distração. Sim. Mas não se preocupe. Você não teve nada a ver com isso. O ambiente ficou mais pesado. O ar carregado de eletricidade. Dmitri largou a colher sobre o pires, o leve tilintar do metal ecoando pelo espaço. Seu olhar era sombrio, intenso. Não brinque com fogo, Eduarda. Ela ergueu uma sobrancelha. Por quê? Tem medo de se queimar? Os olhos cinzentos brilharam com um aviso. Mas antes que ele pudesse responder, um dos empregados entrou no salão, informando que havia documentos urgentes no escritório. Dmitri se levantou com sua calma impenetrável, ajeitou o paletó e passou por ela. O calor da sua presença queimou sua pele como se um raio a tivesse atravessado. Ele queria resistir. Mas até quando? Eduarda passou o resto do dia explorando a mansão, tentando entender melhor o homem com quem se casara. Tudo era meticulosamente organizado. Nada fora do lugar. Nenhuma foto, nenhuma lembrança pessoal, nada que revelasse quem realmente era Dmitri Romanov. Até que, em um dos cômodos, ela encontrou um piano de cauda negra. A surpresa a fez parar. O homem intocável, tocava música? Curiosa, ela se aproximou e deslizou os dedos sobre as teclas, pressionando uma delas suavemente, deixando a nota ressoar pelo espaço. Não toque nele. A voz dele soou firme, carregada de algo que ela ainda não conseguia decifrar. Ela se virou devagar. Dmitri estava na porta, os olhos mais intensos do que nunca. Você toca? Perguntou, ignorando o aviso. Dmitri permaneceu em silêncio, então entrou no cômodo e fechou a porta atrás de si. Ela não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente. Ele continuou imóvel. Mais um passo. Agora, ela estava perto o suficiente para sentir seu cheiro, uma mistura de madeira e especiarias. Você sente dor mesmo, ou tem medo? Desafiou. O maxilar dele se contraiu. Ela ergueu uma sobrancelha, sem recuar. Porque, até agora, eu não vi você recuar de verdade. A tensão entre eles era palpável. Então, sem aviso, Dmitri segurou seu pulso. O mundo pareceu parar. Eduarda congelou. Seu toque era quente. Forte. Intenso. E, acima de tudo, sem dor. A respiração dela ficou presa na garganta. Seus corações batiam rápido, quase sincronizados. Então, lentamente, ele a soltou. E recuou. Como se tivesse cometido um erro. Como se tivesse acabado de cruzar um limite perigoso. Ela não disse nada. Mas o sorriso que surgiu em seus lábios disse tudo. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio entre eles não era mais de frieza. Era de algo muito mais intenso. Os olhares se encontravam com mais frequência. Os corpos estavam mais atentos. Quando Dmitri pegou a taça de vinho, Eduarda percebeu que seus dedos tremiam. Ele estava lutando contra algo maior do que ele mesmo. Eduarda levou o copo aos lábios, umedecendo-os lentamente, vendo o olhar de Dmitri descer até sua boca. Ele queria resistir. Mas ela sabia. Ele já havia perdido. A noite se desenrolava sobre a mansão Romanov, envolvendo cada canto em um manto de silêncio, mas dentro do peito de Eduarda, o caos era absoluto. O beijo. O primeiro contato real entre eles. A barreira havia sido quebrada. Seu coração ainda martelava, os lábios formigando pelo impacto da boca dele sobre a sua.
Dmitri tinha perdido o controle. Mesmo que por um instante, mesmo que tentasse se convencer do contrário, ele a desejava. Ela se jogou sobre os lençóis de seda, respirando fundo. A imagem dele a puxando para si, seus dedos apertando sua cintura como se quisesse gravar sua presença ali, estava vívida em sua mente. Ele pode tocá-la. Ele sentiu. E agora, não há como fugir dessa verdade. Horas se passaram, mas o sono não veio. Eduarda precisava vê-lo de novo. Precisava entender o que aconteceria agora. Desceu as escadas descalça, sentindo o chão frio contra sua pele. As luzes estavam apagadas, mas a porta do escritório estava entreaberta. Um brilho suave vinha de dentro. Seu coração acelerou. Ele estava ali. Dmitri estava de costas, debruçado sobre a mesa de madeira escura, um copo de uísque entre os dedos. Parecia tenso, consumido por algo que ela não sabia se era desejo ou frustração. Eduarda deslizou para dentro do cômodo, encostando-se no batente da porta. Não consegue dormir? Dmitri ficou imóvel. Não se virou, mas sua voz veio baixa, grave. Você não deveria estar aqui. Ela sorriu, caminhando lentamente até ele, deixando os passos ecoarem pelo ambiente. Você quer que eu vá embora? O silêncio dele disse tudo. Eduarda parou atrás dele, perto o suficiente para sentir o calor que emanava de seu corpo. Dmitri, ela chamou suavemente. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Então, ela fez. Ergueu a mão e pousou sobre seu ombro. Dmitri se retesou como se tivesse levado um choque. Sua pele queimava sob o toque dela. Me diga que isso machuca, sussurrou ela. Ele não disse nada. Ela deslizou os dedos pelo tecido do paletó, sentindo a rigidez dos músculos por baixo da roupa. Dmitri não se moveu. Me diga que não gostou, provocou. O copo de uísque em sua mão tremeu levemente. Eduarda aproximou os lábios de seu ouvido. Você me beijou hoje. Você me segurou com força. Me provou. Mas ainda quer fingir que não sente nada? Ele abriu os olhos devagar, seu peito subindo e descendo em um ritmo pesado. Virou-se abruptamente, pegando-a de surpresa. Ela se viu presa entre ele e a mesa. Seu corpo estava perto demais, e o cheiro amadeirado misturado ao álcool fazia sua mente girar. Você não entende no que está mexendo, ele disse, a voz arrastada, como se estivesse lutando consigo mesmo. Eduarda ergueu a cabeça, desafiando-o, então me explique. Dmitri passou a língua pelos lábios, os olhos deslizando pelo rosto dela, descendo para sua boca. Era como se estivesse travando uma batalha interna. Você quer isso, Eduarda? Sua voz saiu rouca. Ela ergueu a mão e tocou seu rosto, sentindo a aspereza da barba. O pequeno estremecimento dele foi suficiente para ela ter certeza da resposta. Quero. A tensão explodiu. Dmitri agarrou sua cintura e a ergueu sobre a mesa, empurrando documentos de lado sem se importar com a bagunça. O beijo veio intenso, faminto, como se ele estivesse se afogando e ela fosse a única coisa que o mantivesse à tona. O toque dele era fogo puro. Mãos que antes evitavam qualquer contato agora exploravam sua pele com desespero. Ele a puxava contra si, como se quisesse imprimi-la em seu próprio corpo. Eduarda gemeu contra sua boca quando ele mordeu seu lábio inferior. Você consegue sentir isso, Dmitri? Sussurrou contra seus lábios. Isso não é dor. Isso é desejo. Dmitri enterrou o rosto em seu pescoço, respirando fundo, sua boca deixando um rastro quente contra sua pele. Droga, Eduarda, ele rosnou. Ela riu suavemente, deslizando os dedos por seus cabelos dourados. Está gostando do que descobriu? Ele afastou-se apenas o suficiente para olhá-la. Seus olhos estavam carregados de algo indecifrável. Então, de repente, ele se afastou completamente. O choque foi imediato. O ar ficou pesado entre eles. Dmitri passou uma mão pelo rosto, respirando fundo, tentando recuperar o controle. Isso não pode acontecer, ele disse, a voz rouca.
Eduarda piscou, ainda atordoada pelo que acabará de acontecer. Dimitri. Boa noite. E, sem mais uma palavra, ele saiu do escritório, deixando-a ali, com o gosto dele ainda em sua boca e a certeza de que essa luta dele contra si mesmo estava longe de acabar. Se você está gostando, comente, ele não pode mais fugir nos comentários. A madrugada já avançava quando Eduarda finalmente se permitiu respirar fundo e absorver o que acabará de acontecer. Dimitri a beijou. Tocou-a com uma intensidade que desafiava tudo o que ele sempre dissera sobre si mesmo. Ele não a afastou por sentir dor. Não fingiu que o toque dela era insuportável. Pelo contrário. Ele a devorou. Mas então, como um fantasma assombrado pelo próprio desejo, ele fugiu. Afastou-se como se estivesse cometendo um erro. Eduarda desceu da mesa do escritório com as pernas trêmulas, os lábios ainda formigando pelo beijo faminto dele. Ela sabia. Ele não queria parar. Ele só não sabia como lidar com o que estava sentindo. Ela tocou os próprios lábios, sentindo a boca ainda quente pelo contato. Dmitri Romanov estava quebrando. E agora, ele jamais poderia fingir que aquilo não aconteceu. Na manhã seguinte, Eduarda despertou com a luz do sol invadindo o quarto. O perfume amadeirado de Dmitri ainda estava impregnado em sua pele. O peso da noite anterior ainda pairava sobre ela, e sua mente pulsava com lembranças do toque dele, do jeito como ele segurou sua cintura, das mãos firmes que a puxaram para mais perto. Ela desceu para o café da manhã e encontrou a mesa posta, mas Dmitri não estava lá. Estranhou. Ele sempre estava ali, controlado, com o jornal em mãos, como se nada fosse capaz de desestabilizá-lo. Mas, depois da noite anterior, era óbvio que algo havia mudado. Ela olhou ao redor, mas os empregados pareciam tão perdidos quanto ela. Dmitri havia desaparecido. Eduarda passou o dia inteiro esperando por algum sinal dele. Nenhuma mensagem. Nenhuma presença nos corredores. Ele estava evitando-a. Um sorriso se formou em seus lábios. Ele estava fugindo. Mas por quanto tempo ele poderia se esconder? O tempo arrastou-se até a noite. O jantar foi servido, e, mais uma vez, Dmitri não apareceu. Eduarda passou a língua pelos lábios e respirou fundo, encarando a enorme mesa vazia à sua frente. Ele podia se esconder o quanto quisesse, mas ela não permitiria que ele fugisse para sempre. Sem hesitar, levantou-se e caminhou pelos corredores até o andar superior. Ela sabia exatamente onde ele estaria. O escritório. Dmitri sempre buscava refúgio ali, cercado por documentos, negócios e tudo o que o afastava do mundo real. Ela abriu a porta sem bater e encontrou exatamente como imaginava, de pé diante da janela, segurando um copo de uísque, o olhar perdido na escuridão da noite. Vai continuar fugindo de mim, Dmitri? Sua voz cortou o silêncio da sala como uma lâmina afiada. Ele não se virou imediatamente, mas seus ombros ficaram tensos. Eu não estou fugindo. Eduarda sorriu, fechando a porta atrás de si. Não? Então por que passou o dia inteiro trancado aqui, evitando me olhar? Dmitri virou-se lentamente. Seus olhos cinzentos estavam sombrios, carregados de algo perigoso. Ele não parecia apenas frustrado. Parecia um homem à beira de algo que não conseguia controlar. Você não entende o que está acontecendo aqui, ele disse, baixo, sua voz arranhando o ar entre eles. Eduarda deu um passo à frente. Então me explique. Ele girou o copo nas mãos, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu não posso te dar o que você quer. Ela ergueu uma sobrancelha. E o que é que eu quero, Dmitri? Os olhos dele se estreitaram. Você quer que eu ceda? Que eu me entregue completamente a isso? Isso? Ela riu, cruzando os braços. Você quer dizer o desejo que fica estampado no seu rosto toda vez que olha para mim? Dmitri apertou o copo com mais força. Estava lutando contra algo. Eduarda se aproximou, lenta, sem pressa, sentindo o calor da presença dele aumentar a cada centímetro que os separava.
Você pode fugir, Dmitry. Pode se esconder no seu escritório, evitar o café da manhã, desaparecer o dia todo. Mas isso não vai mudar o fato de que, ontem à noite, você me beijou como se não houvesse amanhã. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando conter algo perigoso dentro de si. Ela tocou o nó da gravata dele, sentindo os músculos sob o tecido rígido. E a melhor parte? Ela sussurrou. Você não sentiu dor. Ele segurou seu pulso, mas não a afastou. A tensão entre eles era insuportável. O que você quer de mim, Eduarda? Ela sorriu, inclinando-se até que seus lábios quase roçassem os dele. Eu quero que você pare de mentir para si mesmo. A respiração dele ficou pesada. Porque nós dois sabemos, ela continuou, os dedos deslizando pelo colarinho da camisa dele, que não existe mais volta. Dmitry segurou seu rosto entre as mãos, seus olhos queimando de desejo e tormento ao mesmo tempo. Isso não vai acabar bem, ele sussurrou. Eduarda deslizou os dedos pelo peito dele. Então me prove. E então, ele quebrou. Dessa vez, ele não hesitou. Seu beijo foi feroz, possessivo, desesperado. Ele a puxou para si como se precisasse dela para respirar. Suas mãos deslizaram por sua cintura, pelos quadris, puxando-a para ainda mais perto, sem nenhum espaço entre eles. A mesa do escritório bateu contra suas costas quando ele a pressionou contra a madeira, suas mãos deslizando pelo tecido de seu vestido. Ela sentiu sua respiração quente contra seu pescoço quando ele sussurrou contra sua pele. Você não faz ideia do que despertou em mim. Eduarda sorriu contra seus lábios. Então me mostre. Dmitry a ergueu para cima da mesa, suas mãos firmes em suas coxas. O desejo nos olhos dele era algo selvagem, incontrolável. E então, pela primeira vez, ele não tentou mais se conter. A noite estava carregada, espessa como um manto de veludo negro cobrindo cada canto da mansão Romanov. O escritório estava mergulhado em uma penumbra dourada, a única luz vindo do abajur sobre a mesa. O som de respirações pesadas preenchia o ambiente. Eduarda sentia seu coração martelando contra o peito, como se quisesse escapar. Dmitry estava diante dela, os olhos cinzentos queimando em algo que ela finalmente entendia. Era desejo. Era tormento. Era rendição. Ele a tinha contra a mesa, suas mãos ainda segurando suas coxas como se não quisesse soltá-la nunca mais. O ar entre eles crepitava com eletricidade. Eduarda sentiu o calor da palma dele contra sua pele, firme, possessivo. Dmitry Romanov estava quebrando todas as suas regras. E ele sabia disso. Você não faz ideia do que despertou em mim, Dmitry sussurrou contra sua pele, os lábios roçando seu pescoço como se testasse seus próprios limites. Eduarda se arqueou contra ele, os dedos deslizando pelos cabelos loiros, puxando-o para mais perto. Então me mostre, ela sussurrou de volta, desafiando-o. Ele perdeu o controle. A boca dele tomou a dela com uma ferocidade que fez seu corpo inteiro queimar. Não havia mais hesitação. Não havia mais fuga. Dmitry se entregava ao desejo que tentará negar por tanto tempo. Seus dedos deslizaram pelo corpo dela, explorando, marcando território. Ele a queria. Precisava dela. E, pela primeira vez, ele não lutou contra isso. Mas então, algo mudou. De repente, Dmitry parou. Os músculos de seu corpo estavam tensos, como se um choque o tivesse atingido. Eduarda abriu os olhos, confusa. Dmitry? Ele se afastou um passo. Depois outro. Seu olhar estava sombrio, atormentado. Isso não pode acontecer, ele disse, a voz carregada de algo que ela não reconhecia. Ela piscou, tentando processar o que estava acontecendo. 2 segundos atrás, ele estava se entregando. Agora, parecia estar lutando contra si mesmo mais uma vez. Dmitry, olhe para mim, ela pediu, levantando-se da mesa. Ele desviou o olhar, passando as mãos pelo rosto. Seu corpo tremia. Isso é errado, ele murmurou, quase para si mesmo.
Eduarda sentiu algo apertar dentro de si. Errado. Você não sentiu dor, ela lembrou, sua voz mais forte. Você me tocou. Me beijou. Me desejou. Ele fechou os olhos com força. Então me diga, ela continuou, a frustração crescendo dentro dela. Por que você ainda está lutando contra isso? Dmitry abriu os olhos, e o que ela viu neles não era apenas medo. Era pânico. Ele deu um passo para trás. Depois outro. E então, sem dizer mais nada, ele saiu. Eduarda ficou ali, sozinha, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Os dias seguintes foram um inferno. Dmitry evitava-a a todo custo. Ele desaparecia antes do café da manhã, não voltava para o jantar. Era como se a noite no escritório nunca tivesse acontecido. Mas ela sabia que aconteceu. E, mais do que isso, sabia que ele sentiu o mesmo que ela. Eduarda passou as manhãs observando os corredores vazios da mansão, esperando por algum sinal dele. Nada. Até que, uma noite, cansada desse jogo ridículo, ela decidiu acabar com isso. Ela o encontrou na biblioteca, sentado em uma poltrona de couro, um copo de uísque na mão, o olhar perdido no fogo da lareira. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Vai continuar me evitando para sempre, Dmitry? A voz dela quebrou o silêncio como uma lâmina afiada. Ele girou o líquido âmbar no copo, os músculos do maxilar se contraindo. Eu não estou te evitando, ele disse, sem emoção. Ela riu, sem humor, não? Então como você explica o fato de que eu não vejo você há dias? Ele finalmente ergueu os olhos. E ali estava. O desejo contido. A culpa. A confusão. Eduarda se aproximou, parando diante dele. Ela não queria mais esperar. Você quer que eu vá embora? Dmitry não respondeu. Ela se inclinou, apoiando as mãos nos braços da poltrona, deixando seu rosto a poucos centímetros do dele. Porque se for isso, se você quiser que eu vá, me diga agora, sussurrou. O olhar dele percorreu cada detalhe de seu rosto. Ela sentiu quando sua respiração ficou pesada. Ele estava quebrando de novo. Eduarda passou os dedos levemente pelo colarinho da camisa dele. Ou então, você pode parar de fugir e admitir que me quer tanto quanto eu te quero. Os dedos dele se fecharam ao redor do copo. Forte demais. Então, de repente, o vidro se quebrou em sua mão. Eduarda deu um passo para trás, assustada. Dmitry olhou para os cacos, uma gota de sangue escorrendo por sua palma. Ela se moveu instintivamente, segurando sua mão. Dmitry. Ele puxou a mão de volta antes que ela pudesse examiná-la. Não precisa disso, ele disse, seco. Mas Eduarda segurou seu pulso novamente. E dessa vez, ele não recuou. Precisa, sim. Com um movimento firme, ela o puxou para fora da biblioteca, levando-o até o banheiro. Ele a observou enquanto ela pegava o kit de primeiros socorros, sem dizer nada. Quando ela tocou sua mão, limpando o sangue, ele se enrijeceu, mas não se afastou. Você nunca vai me dizer o que está acontecendo dentro dessa sua cabeça, vai? Ela murmurou, sem levantar os olhos. Dmitry permaneceu em silêncio. Ela suspirou. Sabe qual é o problema de se fechar para o mundo, Dmitry? Eventualmente, alguém aparece e força a porta. Dessa vez, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Eu sei. Ela terminou de enfaixar sua mão e olhou para ele. Vai continuar fugindo de mim? Dmitry ergueu sua mão, agora enfaixada, e tocou seu rosto. Foi um toque suave. Gentil. Eu nunca quis fugir, ele confessou. Só não sei o que fazer com você. Eduarda sorriu, deslizando os dedos sobre a mão dele. Então pare de tentar descobrir. Apenas sinta. Dmitry a puxou para mais perto, os olhos cinzentos escurecendo. Eu não sei se consigo parar agora. Ela riu, suave. Então não pare.
Se você está gostando, comente. Ele finalmente se rendeu nos comentários. A escuridão se espalhava pela mansão Romanov como um véu denso e silencioso. O relógio marcava pouco mais de meia-noite, e o único som audível era o farfalhar do vento contra as janelas de vidro. Eduarda estava sentada na beirada da cama, os dedos entrelaçados no tecido macio do lençol, o coração batendo em um ritmo irregular. Ela sabia que ele viria. Desde o momento em que Dmitry a beijou no escritório, desde que ele segurou sua cintura como se quisesse absorvê-la para dentro de si, ele vinha lutando contra algo inevitável. Mas era questão de tempo até que ele perdesse completamente essa luta. E, então, ela ouviu os passos. Fortes. Precisos. A porta se abriu. Dmitry Romanov estava ali, parado no batente, o olhar cinzento oculto pela penumbra, mas o desejo estampado em cada detalhe de seu rosto. Eduarda se levantou devagar, sentindo o coração acelerar quando ele fechou a porta atrás de si. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, observando-a, como se precisasse de um segundo para aceitar o que estava prestes a fazer. Eu estava esperando por você, ela disse, sua voz soando baixa, carregada de algo indecifrável. Dmitry respirou fundo, como se estivesse tentando controlar algo selvagem dentro de si. Mas já era tarde demais. Ele avançou. Cada passo que dava era uma promessa silenciosa. Os olhos cravados nela, como um predador que finalmente aceitava sua fome. Eduarda não se moveu. Ela queria ser devorada. Dmitry parou diante dela, seu corpo emanando um calor intenso, o perfume amadeirado misturado ao uísque que ele provavelmente havia bebido naquela noite. Seus olhos deslizaram pelo rosto dela, depois para os lábios entreabertos, antes de voltarem para seus olhos. Eu tentei, ele murmurou, sua voz arranhando o ar. Eu sei, ela respondeu. Mas eu não posso mais lutar contra isso. Ela sorriu suavemente. Então pare de tentar. Foi o suficiente. Dmitry segurou seu rosto com as mãos, e sua boca tomou a dela com uma intensidade que fez seus joelhos cederem. Havia desespero naquele beijo. Uma fome reprimida por tempo demais. As mãos dele deslizaram para sua cintura, puxando-a para perto, eliminando qualquer espaço entre eles. O corpo dele estava quente, sólido, uma âncora para o caos que se instalava dentro dela. Eduarda passou os braços ao redor de seu pescoço, correspondendo ao beijo com a mesma intensidade. Ela queria que ele perdesse o controle. Queria que Dmitry Romanov se entregasse completamente. Você é perigosa, ele sussurrou contra sua boca. Eduarda riu suavemente, os lábios roçando os dele. E você gosta disso? Os olhos dele brilharam. Gosto mais do que deveria. Dmitry deslizou as mãos para suas costas, os dedos pressionando a pele nua onde o tecido de sua camisola não cobria. Eduarda sentiu o toque como uma corrente elétrica percorrendo todo seu corpo. Seu corpo reagia ao dele de uma maneira incontrolável. Como se tivesse sido feito para pertencer a Dmitry Romanov. Ele a segurou pela cintura e a puxou contra si, os lábios agora explorando a linha de seu maxilar, descendo para seu pescoço. A respiração quente dele contra sua pele a fez arfar. Eu deveria parar, ele murmurou contra sua clavícula. Mas não vai, ela sussurrou de volta. Ele ergueu os olhos, segurando seu queixo entre os dedos. Os olhos cinzentos estavam carregados de algo mais do que desejo. Eu nunca quis nada tanto quanto quero você. O coração de Eduarda disparou. A confissão foi uma lâmina cortando o último fio de resistência entre eles. Dmitry passou os braços ao redor dela e a ergueu nos braços com facilidade, carregando-a até a cama. Ele a deitou com cuidado, os olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto, como se quisesse memorizar tudo. Ela passou os dedos pelos cabelos loiros dele, puxando-o para perto. Se é isso que você quer, então me mostre. Dmitry sorriu de um jeito perigoso. Você não faz ideia do que despertou em mim. Ele a beijou novamente, mas dessa vez não havia hesitação. Havia apenas necessidade. A noite se desenrolou ao redor deles, e Eduarda soube que, depois daquela noite,
Dmitri nunca mais conseguiria se afastar. Se essa história te prendeu, deixe seu like. Se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos capítulos. Você acha que Dmitri finalmente se entregou completamente? Comente sua opinião. A noite na mansão Romanov nunca mais foi a mesma depois daquela. Dmitri cedeu. E, quando o fez, não houve mais recuo. Eduarda acordou sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Dmitri Romanov, o homem que nunca se permitiu tocar ninguém, agora dormia ao seu lado. Seu braço forte repousava sobre sua cintura, os dedos deslizando suavemente por sua pele, mesmo inconscientemente. Ele não queria se afastar. Ela se virou devagar, observando-o na penumbra do quarto. Seu rosto estava sereno, mas ainda havia traços de intensidade ali. Como se, mesmo dormindo, ele continuasse lutando contra seus próprios demônios. Eduarda levou a mão até o rosto dele, deslizando os dedos levemente pela linha de sua mandíbula. A pele de Dmitri era quente, levemente áspera pela barba mal feita. Ela sorriu. Ele parecia diferente. Mais real, mais humano. Então, ele abriu os olhos. Os olhos cinzentos a fitaram por um longo momento antes de ele finalmente falar. Você ainda está aqui, ele murmurou, a voz rouca pelo sono. Eduarda arqueou uma sobrancelha, provocando-o, você achou que eu fugiria? Dmitri deslizou a mão por sua cintura, apertando-a levemente, como se estivesse certificando-se de que ela era real. Seu toque era possessivo. Eu não sei o que achei, ele admitiu. Só sei que nunca acordei assim antes. Ela sorriu. Assim como... Dmitri ficou em silêncio por um momento. Seus olhos analisaram cada detalhe do rosto dela, como se tentasse absorver tudo. Então, ele sussurrou algo que a fez prender a respiração. Com alguém que eu não quero deixar ir embora. O coração de Eduarda disparou, mas antes que pudesse responder, ele a beijou. Diferente da noite anterior, o beijo agora era mais lento, mais intenso. Como se Dmitri estivesse saboreando cada segundo. Como se estivesse aceitando, pela primeira vez, que ela era dele. Eduarda sentiu cada fibra de seu corpo reagir ao toque dele. O jeito como ele a segurava, como se ela fosse sua âncora, como se nunca tivesse permitido que alguém estivesse tão perto. Mas então, de repente, ele parou. Seu olhar escureceu. Dmitri deslizou a mão pelo rosto dela e suspirou. Isso é perigoso, ele murmurou. Eduarda franziu o senho. Dmitri. Ele se levantou, pegando a calça que estava jogada no chão, e começou a vesti-la sem encará-la. Algo estava errado. Eu preciso ir, ele disse, a voz mais fria do que há poucos minutos. Eduarda sentou-se na cama, os lençóis envolvendo seu corpo. Ir para onde? Ele passou a mão pelos cabelos loiros, visivelmente frustrado. Para qualquer lugar que me ajude a entender o que diabos está acontecendo comigo. O peito de Eduarda apertou. Dmitri, o que aconteceu ontem foi real. Ele olhou para ela, e pela primeira vez, havia algo parecido com medo em seus olhos. Eu sei, ele admitiu, sua voz baixa. Ela sentiu o coração disparar. Então por que você está tentando fugir de novo? Dmitri fechou os olhos, inspirando profundamente, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Porque você me faz querer coisas que eu não sei lidar, ele confessou. Aquelas palavras bateram forte em seu peito. Ele pegou a camisa e começou a vesti-la. Eduarda sentiu algo dentro dela gritar. Se você sair por essa porta agora, Dmitri, eu não vou esperar você voltar. Ele parou. Seu corpo ficou rígido, como se estivesse prestes a travar uma batalha dentro de si. Mas, então, ele continuou andando. A porta bateu suavemente atrás dele. Eduarda sentiu algo afundar dentro dela. Ele fugiu. Os dias passaram, e Dmitri não voltou. Eduarda esperava acordar e encontrá-lo no café da manhã. Mas sua cadeira continuava vazia. Esperava vê-lo no escritório. Mas o cômodo permaneceu intocado.
Ela tentava ignorar o aperto no peito, mas era impossível. Depois daquela noite, ele desapareceu. Então, uma tarde, decidiu que não ia mais esperá-lo. Ela saiu da mansão, caminhando pelas ruas de Moscou sem rumo. O frio cortava sua pele, mas não era pior do que o vazio que sentia por dentro. Então, ela ouviu. Dmitri estava encostado contra um carro preto, em frente a um prédio sofisticado, conversando com outro homem. Parecia sério. Focado. Ele não notou sua presença de imediato. Mas quando o fez, algo mudou. Os olhos dele encontraram os dela, e a tensão foi instantânea. O homem com quem ele falava continuou conversando, mas Dmitri não ouvia mais nada. Eduarda sentiu uma onda de raiva subir dentro dela. Ele fugiu. E agora, estava ali, como se nada tivesse acontecido. Ela se virou para ir embora, mas ouviu passos apressados atrás de si. Eduarda. O tom rouco da voz dele fez seu coração pular no peito. Ela parou, mas não se virou. Dmitri se aproximou, agora ao seu lado. Me escute. Ela fechou os olhos, tentando controlar as emoções. Eu passei dias esperando você voltar, Dmitri. Ele engoliu em seco. Eu sei. Ela se virou, finalmente encarando-o. Seu rosto estava cansado. Seus olhos estavam diferentes. Então por que você fugiu? Ele passou a mão pela nuca, como se estivesse tentando organizar seus pensamentos. Porque quando eu acordei naquela manhã, percebi que você já fazia parte de mim, ele disse, a voz carregada de algo pesado. Eduarda sentiu seu coração apertar. E isso te assustou? Ele a observou por um instante, depois suspirou. Assustou. Muito. Ela cruzou os braços. E agora? O que você quer? Dmitri deu um passo mais perto. Quero consertar isso. Ela ergueu o queixo, desafiadora. E o que faz você pensar que eu vou deixar? Ele sorriu de lado, aquele meio sorriso torto que sempre a desarmava. Porque você me conhece. E sabe que eu nunca me entreguei para ninguém antes. Mas eu me entreguei para você. Ela mordeu o lábio, tentando manter a compostura. Então me diga, Eduarda, ele sussurrou, os olhos cravados nos dela. Você ainda quer fugir de mim? Ela o encarou por um longo momento. E então, suspirou. Eu nunca quis fugir, Dmitri admitiu. Eu só queria que você ficasse. Dmitri levantou a mão, tocando seu rosto com a mesma delicadeza de antes. Dessa vez, ele não recuou. Então me deixe provar que eu estou aqui para ficar. A noite havia caído sobre Moscou, envolvendo a cidade em um manto de escuridão silenciosa. A mansão Romanov estava mergulhada em penumbra, as luzes suaves refletindo nas janelas de vidro, mas dentro do quarto de Eduarda, seu mundo estava prestes a mudar para sempre. Dmitri Romanov estava ali, diante dela, sem mais barreiras, sem mais fugas. Por tanto tempo, ele lutou contra seus próprios sentimentos. Mas agora, não havia mais luta. Ele estava rendido. Ela o observava, sentindo o peito apertado com um misto de emoções. Ele havia voltado. Depois de dias desaparecido, depois de tê-la deixado no frio com dúvidas e um coração partido, ele estava ali. Mas dessa vez, Eduarda não aceitaria palavras vazias. Ela precisava ver. Precisava sentir. Você quer ficar? Sua voz saiu firme, carregada de algo que ela mesma não sabia explicar. Então prove. Dmitri respirou fundo, os olhos cinzentos fixos nos dela. Me diga como, ele murmurou. Eduarda cruzou os braços, o queixo erguido. Lute por mim, Dmitri. Me mostre que você realmente quer ficar. Ele deu um passo para frente, o calor de sua presença envolvendo-a. Eu não vou só lutar por você, ele disse, a voz baixa, intensa. Eu vou te ter. Vou te fazer minha. O peito de Eduarda subiu e desceu rapidamente. Porque ela sabia que ele não estava mentindo.
Dmitri ergueu a mão, os dedos deslizando suavemente pelo rosto dela, traçando sua pele como se quisesse memorizar cada centímetro. Eu sou seu, Eduarda, ele confessou. Sempre fui. Só não sabia como aceitar isso. O coração dela disparou. Porque, dessa vez, não havia hesitação. Dmitri a segurou pela cintura, puxando-a para mais perto, os dedos firmes como se quisesse mantê-la ali para sempre. Você entrou na minha vida e destruiu todas as barreiras que eu construí, ele continuou. Eu tentei resistir. Tentei fugir. Mas não adianta. Você está dentro de mim, e eu não quero mais lutar contra isso. As palavras atingiram Eduarda como um raio. Ela sempre soube. Sempre sentiu. Mas ouvi-lo admitir era algo que ela jamais imaginou que aconteceria. Ela abriu a boca para falar, mas Dmitri não deu tempo. Sua boca tomou a dela em um beijo feroz. Dessa vez, não havia medo. Não havia resistência. Apenas Dmitri Romanov se entregando completamente. Os braços dela envolveram seu pescoço, os dedos deslizando pelos cabelos loiros dele, puxando-o para mais perto. Era um beijo diferente de todos os outros. Ele não a tomava com pressa, como se temesse que o momento escapasse. Ele a saboreava. Como se estivesse finalmente aceitando que ela era dele. As mãos dele exploravam cada curva de seu corpo, e Eduarda sentiu cada fibra de seu ser incendiar. Dmitri não era um homem qualquer. Ele não tocava com pressa, com urgência. Ele possuía. E ela queria ser possuída por ele. Ele a segurou nos braços, erguendo-a com facilidade e a carregou para a cama. O olhar dele era puro fogo. Eduarda soube, ali, que nada mais seria o mesmo. E ela não queria que fosse. Na manhã seguinte, tudo estava diferente. Eduarda acordou envolta no calor de Dmitri, seu corpo pressionado contra o dela, os braços fortes envolvendo sua cintura. Ele estava ali. Não fugiu. Não a deixou. O peito dela subiu e desceu devagar. Ele finalmente estava aprendendo a ficar. Ela virou-se na cama e encontrou os olhos cinzentos a observando. Você ainda está aqui, ele murmurou, a voz rouca pelo sono. Ela sorriu suavemente. E você também. Dmitri deslizou os dedos por sua pele, traçando pequenas linhas em sua cintura. Você duvidou que eu ficaria? Eduarda ergueu uma sobrancelha. Depois de tudo o que aconteceu? Sim. Ele soltou um suspiro, os olhos analisando cada detalhe de seu rosto. Eu não vou mais fugir, ele disse, a voz firme. Não posso. Eduarda prendeu a respiração. E por quê? Dmitri tocou seu rosto, os dedos deslizando lentamente por sua pele. Porque você se tornou minha casa, Eduarda. O único lugar para onde eu quero voltar. O coração dela disparou. Dmitri Romanov estava se entregando. Ela se inclinou, os lábios roçando os dele, e sussurrou, então nunca me deixe. Ele a beijou suavemente, como se estivesse selando uma promessa. Eu nunca vou deixar. Os dias passaram, e tudo mudou. Dmitri não desaparecia mais. Ele não evitava o café da manhã, não se escondia no escritório. Ele estava ali, ao lado dela, aprendendo a amar do jeito que sabia. Uma noite, enquanto estavam deitados, ele segurou sua mão e sussurrou. Eu nunca amei ninguém antes. Eduarda sorriu, deslizando os dedos pelo peito dele. E agora? Dmitri a observou por um longo momento. Então, inclinou-se e murmurou contra sua pele. Agora, eu amo você. Eduarda sentiu uma onda de calor invadir seu peito. Ela ergueu o rosto, os olhos brilhando. Eu também te amo, Dmitri. Ele sorriu, um sorriso real, genuíno. Então fique comigo para sempre. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e murmurou. Eu já sou sua. Para sempre. E, naquela noite, Dmitri Romanov finalmente soube o que era amar.